Para estudar o comportamento de um gás, um professor montou o sistema representado nesta figura. Nesse sistema, um recipiente de volume V, dotado de um êmbolo e de um registro R, contém um gás que se comporta como um gás ideal. Um manômetro, que consiste em um tubo de vidro em forma de U, que contém mercúrio, tem uma de suas extremidades conectada ao recipiente por intermédio do registro R e a outra extremidade aberta. Inicialmente, o registro está aberto e o gás está à pressão atmosférica P0 e à temperatura ambiente T0. Sejam D a densidade do mercúrio e HE e HD a altura das colunas de mercúrio nos ramos da esquerda e da direita do tubo, respectivamente. Aqui apresentamos então a figura indicada no enunciado. O manômetro, instrumento usado para medir pressão, HE a altura da esquerda, HD a altura da direita, mercúrio, que é um metal líquido usado nos termômetros caseiros e é tóxico, não se deve ter contato direto com ele, o gás dentro do recipiente e um êmbolo, que fará em dado momento desse problema o gás ser comprimido aqui na metade do volume. Finalmente, o registro R, que está inicialmente aberto, mas será fechado a partir de determinado momento. Podemos então começar? Item 1. A partir de certo instante, o professor comprime o êmbolo lentamente para que o gás se mantenha à temperatura ambiente até reduzir à metade o volume ocupado no recipiente pelo gás. Considerando essa situação, determine a diferença de altura HE-HD entre as duas alturas de mercúrio no tubo de vidro em termos de P0, D e G. Bem, vamos usar aqui a equação para gases ideais, que considera que o número de mols não varia. Essa equação é obtida a partir da equação de Clapeyron, que diz que P vezes V é igual a N vezes R vezes T, onde P, V e T são respectivamente pressão, volume e temperatura. R é a constante dos gases e N é o número de mols. Essa equação vale mesmo que o número de mols varie. Já a que estamos usando aqui neste problema só é possível ser usada caso o número de mols seja constante. Não pode ter entrada nem saída de gás no sistema. Note então que P, V e T são as variáveis de estado do gás e, no estado zero, o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura é igual ao produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura no estado 1. Ocorre que aqui não botamos T1 pelo fato de a temperatura ser mantida constante. Portanto, era T0 no início, será T0 no fim do processo. Podemos então multiplicar por T0 dos dois lados da equação e tirar que P0 vezes V, note, o volume do recipiente é V. É o volume inicial, então, ocupado pelo gás, uma vez que o gás ocupa todo o volume destinado a ele. Será igual a P1 vezes o volume final, nesse processo, será V sobre 2, uma vez que foi comprimido, reduzindo-se à metade do volume ocupado no recipiente. Então, metade do volume do recipiente, V sobre 2. Dividindo por V dos dois lados, nós temos que P1 é igual a 2P0. Então, note, o volume caiu à metade, a pressão dobrou de valor. Isso se deu a temperatura constante, isto é, durante um processo isotérmico. Agora podemos usar uma equação que foi apresentada por Simon Stevin, que viveu desde a metade do século XVI até 1620. Ele apresentou essa equação, que diz o seguinte: a pressão, num dado ponto no interior de um líquido, é igual a pressão P0 feita sobre a superfície do líquido, mais a própria pressão feita pelo líquido sobre aquele ponto que está em seu interior. A profundidade em que o ponto está dentro do líquido, isto é, a distância da superfície do líquido até o ponto abaixo dessa superfície, é chamada de H. G é a aceleração da gravidade local e D, a densidade do líquido, sendo P0, no caso desse problema, a pressão exercida pelo gás que está dentro do recipiente, uma vez que o registro esteja aberto. É o caso e, portanto,
o gás dentro do recipiente fará uma pressão sobre a coluna direita do manômetro e, portanto, essa pressão será adicionada à pressão exercida pela coluna de mercúrio, a coluna direita, com altura HD. Podemos, então, agora aplicar esta equação para o mercúrio, dizendo que a pressão na coluna esquerda é igual à pressão na coluna direita, uma vez que pontos na mesma altura estarão sob a mesma pressão. Desse modo, P0, que é a pressão sobre a coluna esquerda, mais a pressão da própria coluna esquerda sobre um ponto que está a uma profundidade HE dentro do mercúrio, será igual à pressão exercida sobre a superfície da coluna direita, que é 2P0, uma vez que é a pressão do gás dentro do recipiente, adicionada a dGH, onde HD é a distância do ponto considerado até a superfície da coluna de mercúrio da direita. Podemos, então, operando essa equação, dGHE menos dGHD igual a 2P0 menos P0. Temos, portanto, que dG colocado em evidência, multiplicado por HE menos HD, será igual a P0. E, finalmente, HE menos HD, que é o que foi pedido no item 1, é igual a P0 sobre dG, densidade vezes aceleração da gravidade. Encerrado o item 1. Item 2. Em seguida, o professor fecha o registro R e puxa o êmbolo rapidamente até este retornar à posição inicial. Isso feito, ele abre o registro R e, ao mesmo tempo, observa o nível de cada uma das colunas de mercúrio no tubo de vidro. Considerando essa nova situação, responda: a altura HE é menor, igual ou maior que a coluna HD. Justifique sua resposta. Note que, após, então, puxar o êmbolo, o ar que estava comprimido na metade do volume do recipiente voltará a ocupar o volume inteiro do recipiente. Portanto, ao se fazer essa transformação no gás, uma transformação que será adiabática, isto é, não haverá troca de calor, uma vez que o processo se dá rapidamente. Então, o Q valerá zero. Q valendo zero, podemos substituir na primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos W, ΔU a variação da energia interna do gás, Q é a quantidade de calor trocada pelo gás, e W o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Como Q é igual a zero, temos que ΔU é igual a menos trabalho. Como o trabalho pode ser expresso por P vezes ΔV, e o gás sofreu uma expansão, uma vez que o êmbolo foi puxado para o seu lugar anterior, dando oportunidade ao gás de ocupar todo o volume do recipiente, nós temos uma variação positiva de volume, e como P é sempre positivo, P pressão, P vezes ΔV será um número positivo, portanto trabalho positivo. Isso devido à variação de volume ser positivo. Isso implicará, então, que ΔU tem que ser necessariamente negativo, uma vez que tem um menos aqui na frente do trabalho que é positivo. E como a energia interna para o gás ideal depende exclusivamente da temperatura e é diretamente proporcional a ela, podemos dizer que, se U diminuiu, é porque a temperatura diminuiu. Temos, então, usando novamente essa equação para os gases ideais, só que agora o estado 1 sendo o estado inicial e tendo um estado final 2, que é o indicado pela dinâmica aqui do problema, né? Uma vez que o êmbolo é puxado, o gás agora ocupa um volume V. Então, V2 deverá ser igual a V, o volume do recipiente. Teremos, então, uma pressão P1 inicial valendo 2P0, que é a pressão de quando o registro estava aberto, vezes o volume V sobre 2, que é o volume ocupado pelo gás, uma vez que houve uma compressão feita pelo êmbolo, dando ao gás apenas metade do volume do recipiente, e sobre a temperatura T1, que desconhecemos. Isso será igual a P2 vezes V sobre T2. Podemos, então, após simplificações, obter que P0 sobre P2, P0 sobre P2 é igual a T1 sobre T2. Mas note, segundo nossa análise,
necessariamente a temperatura diminuiu. Portanto, a temperatura T2 é menor do que T1 e essa divisão dá um número maior do que 1. Portanto, P0 deverá ser também maior do que P2. Ora, se P0, a pressão exercida sobre a superfície da coluna de mercúrio da esquerda, é maior do que a pressão P2 exercida sobre a coluna de mercúrio da direita, isso implica que a altura da esquerda será menor do que a altura da direita. HE menor que HD, portanto, encerrado o item 2, encerrada a questão.